Oi, gente, bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado, famoso presente. Meu nome é Júnior César Silva, sou empresário do setor calçadista. A nossa empresa é a Crômica Indústria Comércio de Calçados. Isso. Então a gente vai começar, sobre o trabalho de empreendedorismo com algumas perguntas. Eu vou começar com a pergunta: como tudo começou e há quanto tempo? A Crômica ela faz 30 anos agora em outubro desse ano e começou foi o Moacir, que é meu irmão, que é sócio na fábrica. Ele me convidou para fazer parte da sociedade. Na época, quando nós começamos, ele tinha alguns açougues aqui na cidade. Meu pai ele é do ramo de carnes e aí o Moacir tinha alguns açougues e ele me chamou para começar a fábrica. Na época, quando nós começamos, eu tinha 17 anos e ele ficava ainda nos açougues e eu que fiquei gerenciando a fábrica. E depois de um certo tempo a fábrica foi crescendo e ele parou com os açougues e se dedicou também totalmente à fábrica. E como que começou essa sociedade entre vocês dois? Foi ele te chamando mesmo? Foi ele que me convidou para iniciar. Eu comecei a trabalhar muito novo. Assim, eu já tinha trabalhado numa fábrica de calçados do meu irmão mais velho. Depois eu saí de lá, fui trabalhar numa loja fazendo cobranças de notinhas. Depois eu saí, fui trabalhar no escritório de contabilidade, na Scaldini Garcia, trabalhava como office boy. Depois eu saí, fui trabalhar numa indústria de calçados, eu trabalhava lá fazendo serviço de banco e também no almoxarifado. No escritório de contabilidade foi de 12 a 14, de 14 a 16 nessa outra fábrica. Depois o Moacir me chamou para começar a indústria nossa e eu parei, saí dessa fábrica no final do ano, quando eu tinha 16 anos, e aí nós começamos a arrumar os lugares, começar a providenciar as coisas que seriam necessárias para iniciar a produção, e aí nós começamos no mês de outubro. Sim, que vai fazer 30 anos agora. Vou fazer 30 anos agora. E de onde que surgiu o nome Crômica? Na verdade, quando nós fomos começar, aí eu escrevi vários nomes lá, fiz uma lista, fui fazendo uma pesquisa com meus amigos, lá perguntando qual nome que tinha mais votação. E acabou que o Crômica foi o mais votado. E tem algum outro nome que você acha que também seria muito bom? Quando a gente começou, a razão social, nós começamos já com a marca Crômica, só que a razão social era Moamar Calçados Limitada. Porque o Moacir, as casas de carne que ele tinha, chamava Moamar. Aí utilizou o mesmo nome, que era a junção do nome dele e da esposa dele, que é Moacir e Maria. E aí a fábrica também começou com Moamar Calçados, depois de um certo tempo mudou para Crômica, também para ficar com o mesmo nome da marca. Sim. E te perguntando agora sobre as conquistas, qual delas você mais se orgulha das fábricas ou conquistas pessoais também? Bom, a fábrica ela teve uma trajetória assim, muito rápida e a gente sempre buscou projetos inovadores desde o início da produção. Eu lembro quando nós começamos a produzir, começamos produzindo tênis, depois de um certo tempo nós começamos a usar, a maioria dos solados aqui da cidade era em PVC, nós começamos a usar em PR, que é um material mais nobre. Depois de um certo tempo a fábrica foi crescendo, foi tomando um corpo maior. Nós buscamos a certificação ISO 9002, foi a primeira indústria de calçados no estado de Minas Gerais, é a terceira no Brasil a obter essa certificação, isso foi no ano de 2000. Depois nós buscamos uma parceria com o FMG para produzir um tênis para caminhada, que foi na UFMG, eles fizeram um trabalho em conjunto lá com várias faculdades, a Faculdade de Educação Física, de Bioengenharia, de fisioterapia e com vários laboratórios também para desenvolver um sistema de amortecimento para um calçado que foi lançado em 2009. Nós começamos a trabalhar também com solado em EVA, foi uma das primeiras indústrias aqui em Nova Serrana. Depois de um certo tempo, nós migramos a nossa produção para calçado feminino, porque tem um período que o calçado esportivo estava muito difícil de comercializar. E nós começamos fazendo um pouco de feminino, essa produção foi crescendo, até que nós resolvemos abandonar o esportivo e focou toda a produção no feminino. Sim. E como que vocês estão lidando com as crises, que tem, que eu acredito que
Sim, acho que um momento de maior dificuldade que nós passamos foi na pandemia, até porque como era uma coisa muito nova, então assim, a gente nem sabia o que seria no futuro, como é que ia ser o pós-pandemia também em relação de mercado, nem se a gente ia estar vivo depois, porque foi apresentado e mostrando-se a quantidade de mortes que estavam acontecendo. Então assim, foi uma preocupação não só com a situação do mercado, mas principalmente também com a questão da própria vida mesmo. Sim, algo imprevisível, né? Não tinha como Sim. ter ideia do que ia acontecer, realmente. Você pode falar um pouco das suas sociedades, né? Socialização? Isso, eu falo assim, com quem você tem parceria, com quem não, e gostaria de ter alguma empresa? Nós temos algumas parcerias com vários fornecedores, tivemos essa com a FMG para desenvolver esse calçado, e eu também participo com entidades de classe. Eu fui presidente do Sindicato da Indústria aqui entre 2000 e 2007, então foi um período muito bom que ajudou a melhorar muito o meu relacionamento com as demais indústrias do polo. E um grande diferencial que a gente vê no polo de Nova Serrana é que os empresários se ajudam muito. Porque às vezes um tem uma dificuldade, o outro ajuda. Se eu preciso de alguma matéria-prima que a minha atrasou a entrega, eu entro em contato com outra fábrica, o fabricante me empresta e vice-versa também. Então esse cooperativismo ajudou muito no desenvolvimento geral de Nova Serrana. Então assim, eu vejo que é um dos fatores de sucesso do polo, mas também um dos fatores de sucesso individualmente, porque também a gente consegue ter muitas parcerias com os empresários aqui de Nova Serrana, mesmo que não seja em desenvolvimento de produtos, fazendo desenvolvimentos em conjunto, mas mais trocando informações sobre os processos produtivos, sobre o mercado, e isso o Sindinova faz muito bem e ajuda as empresas a poderem conversar melhor. E tem algo que você faria diferente, tipo, desde o início da empresa, que você acha que poderia afetar a melhor administração hoje, ou você faria tudo igual? Eu acredito que tudo é um processo de aprendizagem, e mesmo as coisas que nós fizemos que não deram certo, serviram para aprimorar a gestão, serviram como experiência. Então, assim, não tem nada que eu vejo hoje que poderia ser feito diferente, porque talvez se tivesse sido feito diferente, nós não estaríamos onde estamos hoje. Então, tudo foi um processo que foi importante na construção desses 30 anos. Aprendizagem. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesmo, há uns 15 anos atrás, o que você diria? Eu não sei, essa é uma pergunta difícil. Mas tem algum conselho que a mídia te deu, assim, que você levou para a vida? O principal conselho que eu levo para a minha vida, eu aprendi foi com meu pai. E eu lembro quando eu era bem mais jovem, e um dia eu estou conversando com ele, ele falou comigo assim que na vida dele ele passou muita dificuldade, que quando o pai dele faleceu, ele tinha cerca de 15 anos, então assim, ele que tomou as rédeas da família, e então que teve que o seu crescimento e amadurecimento foi muito rápido, porque ele teve que ficar à frente da família como chefe da família. E ele falava assim que a única coisa que uma pessoa tem que vale mesmo alguma coisa é a sua palavra. Então ele falou assim, qualquer lugar que eu vou, eu sou bem recebido, eu compro as coisas, mesmo que eu não tenha dinheiro ali na hora para comprar, eu posso comprar, a pessoa vende para mim, que se eu der a minha palavra, ela pode ficar tranquila que no dia eu vou cumprir. Então a única coisa que o homem tem que vale alguma coisa é a sua palavra. Então esse ensinamento que ele deu para mim, acho que é o mais importante, que eu procuro seguir como orientação que ele me passou. Sim, muito bonito isso. E você acha que no momento que a sua vida está, é a sua definição de felicidade, ou você almeja assim, algo mais claro? Que a gente sempre tem sonhos ainda a realizar. Mas como você definiria sua vida hoje como felicidade, assim, a sua definição de felicidade? Eu só tenho que agradecer muito a Deus, porque tudo que eu conquistei na minha vida
eu jamais imaginaria em algum momento que eu pudesse conquistar. Não falo só na questão financeira, mas de família também, de amizades. E eu penso que a vida da gente era composta por um tripé onde está a nossa espiritualidade, a gente com Deus, a questão familiar, não só com a família, mas também com os amigos, e também a questão de trabalho. Então, às vezes, a gente passa por um momento que não está bem no trabalho, mas está bem na família, está bem com a parte espiritual, então isso ajuda a equilibrar uma das outras fases que não está muito bem. Então, tudo tem que ter um conjunto para ter um complemento, porque não dá para a gente, eu penso, né, somente bem numa área, em outra, e tudo a gente tem que ter muito equilíbrio. Também não dá para a gente se dedicar totalmente, vou trabalhar e trabalho todo dia até tarde, finais de semana, isso. Chega um momento que a saúde não vai cobrar esse desgaste. E também, se eu me envolvo muito com religião, eu fico ali na igreja de dia e de noite, eu tenho também a minha família que eu tenho que estar acompanhando. Também, se eu dedicar só à família e esquecer o resto, eu não vou conseguir suprir ela com as necessidades. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E assim, eu só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que Ele proporcionou na minha vida. E o que te faz vontade de ir trabalhar? Tem muitas questões que são importantes no trabalho e que eu vejo assim, quando um produto que nós fabricamos, que sempre eu pensei que o sonho, né, da empresa é que alguém chegasse procurando, um consumidor procurando a marca, procurando o produto, que gostou do produto, que o produto é confortável. Então isso é o que me motiva. E a gente tem conseguido isso ao longo dos anos. Então cada dia é um desafio maior para conseguir desenvolver melhores produtos, que tenham uma aceitação melhor no mercado. E é muito bom quando a gente desenvolve, vai para uma feira, as pessoas elogiam, falam que receberam bem o produto. Só que a indústria de calçados ela é muito dinâmica e o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Então a gente lança às vezes uma coleção agora de verão que vende bem, não quer dizer que a nossa coleção de inverno vai vender bem. É um desafio grande que a gente tem que estar sempre se reinventando. Então assim, a motivação é sempre poder fazer melhor do que o que a gente faz para conseguir continuar firme no mercado. Sim, com certeza. E falando um pouco sobre vocês, seu irmão e a sociedade, porque eu falo muito que trabalhar com família às vezes não dá certo. E vocês lidam bem com o sucesso da empresa e o sucesso que foi vocês dois trabalhando juntos? Sim, o Moacir, assim, ele é o melhor sócio que poderia existir no mundo. Então, assim, não tem outra pessoa que eu poderia me dar tão bem e que assim, é muito trabalhador, muito comprometido, muito compreensivo. Então, assim, não teria um sócio melhor para ter na empresa. Isso, muito bacana. Vocês são muito amigos, né? Tipo, 40 que vocês têm essa amizade. Sim. Isso é muito bacana. Você pode falar um pouco sobre a cultura, o que acontece dentro da sua empresa, como funciona? Nós temos a cultura lá na fábrica desde o início, que é essa de buscar sempre estar produzindo um produto melhor, estar evoluindo, estar desenvolvendo os processos, os produtos, as pessoas. E então, assim, se você olhar hoje o que são os nossos valores, né? Transparência, honestidade, seriedade, comprometimento, visão de futuro. Então, assim, são uma série de esses valores que nos movem e também que mostram quais são as ferramentas que a gente utiliza para construir a nossa empresa. Sim. E as metas que vocês criaram para esse ano, não só na empresa, mas também podem ser metas pessoais, vocês conseguiram alcançar ou ainda vão conseguir? As metas da empresa nós não vamos conseguir atingir, não. Até porque nós tivemos um ano de 2022 que foi um ano muito bom para a empresa. Então nós projetamos o ano de 2023 baseado em 2022. E acabou que 2023 ele teve alguns percalços que não estávamos esperando, e não só na questão de mercado, mas também de mão de obra, a dificuldade que há hoje de fazer contratações, de manter esses talentos também dentro da fábrica. Então, nós fomos surpreendidos por uma série de fatores e por isso a gente infelizmente não vai conseguir atingir as metas da empresa.
E além disso tem as minhas metas pessoais, o Moacir tem as metas dele, e eu acredito que essa a gente vai conseguir. Não, sim, sim. E o que vocês almejam alcançar ainda para a empresa? Tipo assim, algum projeto grande que vocês ainda pretendem alcançar? A gente espera crescer assim, a empresa da posição que ela está hoje, a produção que tem, do número de funcionários, faturamento, mas crescer com muito, vamos dizer assim, com o pé no chão. Então, assim, gradativamente, sem dar saltos muito grandes que depois a gente não consegue sustentá-los. Mas temos projetos assim, de crescimento, de desenvolvimento, de diversificação, muita coisa aqui pela frente. Pra frente. E vocês escolheriam outra área para trabalhar que não fosse calçado, assim? Você sonhou com outra coisa? Sim, já pensei em outras coisas, até mesmo conversando com o Moacir, a gente tem alguns projetos de atuar em outros setores, mas eu vejo assim, que a indústria calçadista e a própria cidade de Nova Serrana, ela deu muita oportunidade, não só para nós, mas para todos aqueles que querem mesmo, que têm um objetivo forte, que se preparam, que buscam ter resultados bons nos seus negócios. E a gente olha assim que, por exemplo, eu tenho só um ensino médio completo, você também é um ensino médio. Então, se nós não estivéssemos aqui, se estivéssemos talvez numa cidade grande, nós iríamos conseguir trabalhar em empregos pouco remunerados, talvez não teríamos a oportunidade de ter um negócio como nós tivemos aqui em Nova Serrana. Sim, com certeza. Eu penso assim, você pretende voltar com o calçado masculino ou colocar novos tipos como tênis ou algum tipo de sandália masculina ou alguma coisa assim? Por enquanto não, mas o que a gente pensa para o futuro é diversificar um pouco mais a linha de produtos. Certo. E falando um pouco da vida pessoal e da empresa também, você acha que é fácil conciliar as duas? Assim, porque às vezes o trabalho tem seu foco no momento e às vezes a família precisa ser. Você acha que é difícil conciliar as duas? Em alguns momentos sim, até porque eu sou casado, tenho 3 filhos e assim, me dou muito bem com a minha esposa, com meus filhos também, então ela ajuda muito na criação dos filhos e cada fase é uma fase diferente. Então tem a fase que são 3 filhos, que eu tenho 3 meninos, então tem a fase que eles estavam pequenos, que exigiam uma atenção, depois quando vai crescendo já vira adolescente, já é outra fase, depois agora o mais velho está estudando em Belo Horizonte, já é outra fase, outro tipo de preocupação, mas assim, eu também sou muito grata à minha esposa também, que ela ajuda muito na criação dos nossos filhos e isso facilita muito tanto a minha vida pessoal quanto profissional. Sim, tudo equilibrado, vamos falar. Sim. Você tem Mas eu não vi ainda. Você tem alguma coisa para falar de diferente que você acha que a gente não comentou? Ou um conselho pra gente também. Um saber conselho diferente, futuramente. Conselho para o futuro. Do início de qualquer negócio, como foi o nosso, nós começamos a fábrica em 1993. Nós tivemos 3 anos de prejuízo, foi 93, 94 e 95. Em 96 foi o ano de virada de chave. Então, assim, a gente tem dificuldades, tem obstáculos, tem muitos desafios, mas a partir do momento que você tem um objetivo e acredita nele, a gente tem que colocar isso mais à frente e não desanimar, porque muitas vezes é mais fácil desanimar do que lutar pelo seu objetivo. Então, não desanimar, ter foco, visão e força de vontade. Porque sempre vai pensar as pedras dos caminhos, né? Sim. Então, Quando você estava no ensino médio, você pretendia cursar alguma faculdade? Quando eu era assim, criança, eu pensava em ser veterinário, mas depois, quando eu comecei a falar, como eu já tinha um pouquinho de conhecimento do setor, isso ajudou, mas ajudou muito mais assim, os amigos que no início emprestaram máquinas e nos deixavam ir lá para cortar nas fábricas, porque a gente não tinha balancinho, então muitos amigos ajudaram no início e mesmo não tendo cursado nenhuma faculdade, eu fiz muitos cursos preparatórios de coisas que eu achava que era importante para a indústria. Então, assim, mesmo não tendo diploma, mas eu tenho bastante horas de
encaminhado em cursos que ajudaram também no desenvolvimento da empresa. Sim, com certeza. Aprendeu na prática, né? Sim, e também com muita formação, muito estudo Com também. certeza, isso é bem importante. Bom, então é isso. Então, chegar ao fim, quero agradecer muito, foi muito interessante saber um pouco da sua jornada, você vai entender muito mais. E a gente, um dia, com certeza, vai querer saber. Quero te agradecer muito por Eu ter que vindo agradeço. aqui. Agradecer ao Moacir, que infelizmente não pôde participar, mas né, você está aqui para representar ele. E é isso. Espero muito que você tenha gostado da entrevista. Desculpa qualquer, né? Talvez pergunta um pouco. Não, foi tudo ótimo. Vocês são de parabéns pelo projeto. Muito obrigada. O podcast vai estar disponível no YouTube e a gente pode te enviar também depois da edição, tá? Muito obrigada, Tá, Ju. E esse foi mais um Pode Crer. Até mais.